Marco, né? Nesse Jornal da Mix. Bom, vamos falar sobre o avanço das novas tecnologias, que vem transformando, inclusive, o mercado de trabalho e também desafiando leis e direitos que foram criados em outro tempo, né? Como equilibrar a inovação e a proteção aos trabalhadores. Esse é um tema que vai ser tratado numa audiência pública que ocorre na próxima segunda-feira, hoje, dia 10, uma audiência que vai discutir às 3 horas da tarde no prédio da OAB, no prédio histórico, e a gente está aqui com o advogado Geraldo Carvalho, que é especialista em direito do trabalho, também integra a comissão organizadora do evento. Seja bem-vindo. O que é que o público pode esperar desse debate? Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes da Rádio Mix. É uma alegria estar aqui presente e falar sobre essa audiência pública que quer debater sobre o nosso dia a dia, né? A gente está falando aqui com a sociedade maceiense, sociedade alagoana, e grande parte são trabalhadores. E posso dizer, a maior parte ainda são trabalhadores que são impactados atualmente pelo avanço das tecnologias, né? As tecnologias, desde que o mundo é mundo, desde que a gente é gente, elas, quando chegam, as novidades, elas interferem modificando os postos de trabalho e muitas vezes extinguindo-os, né? Acabando mesmo com o posto de trabalho. Isso da tecnologia da roda ao fogo até o smartphone, até o aplicativo, até o tal do algoritmo, né? E aí a gente tem sentido que precisa haver um debate mais profundo dessas tecnologias no mundo do trabalho e a influência, por exemplo, na forma de explorar o trabalho humano. Porque essas tecnologias elas vêm com a capacidade de potencializar essa exploração. Do jeito que ela pode aumentar a produtividade, a gente teve recentemente uma notícia muito divulgada, que eu acredito que foi o Itaú, um grande banco nacional, demitiu centenas de trabalhadores porque, pasmem, não foi feito, na verdade, com base num cálculo de movimentação de mouse. Como que isso foi auferido? E logo numa atividade bancária, que se exige uma leitura cuidadosa, uma atenção excessiva, não se exige que se mexa em mouse, e sim que se observe com atenção. Então, olhe só, uma perspectiva diferente da tecnologia, ela vindo para exigir mais e sendo base de tomada de decisões empresariais que impacta na vida, por exemplo, neste caso, na vida de centenas de milhares de trabalhadores. E valeu essas demissões ou já teve recursos? Que eu acompanhei porque já estamos quase um mês do que aconteceu. E isso que ele está falando é muito sério, Thaís, que algumas pessoas, inclusive, têm um cargo de comando e acabaram perdendo o emprego, altos salários, estamos falando de altos salários também, por conta dessa realidade. Já teve demandas judiciais? Tem acompanhado isso? Então, isso foi judicializado, porém, isso tem, naturalmente, uma demora, né? Até havia, de repente, uma decisão de reintegração, ou, de repente, havia uma decisão de indenização, de reparação, ou, de repente, uma decisão que valide essa dispensa, por exemplo, com isso, até isso vai ter um tempo, né? Um dos demitidos, aliás, uma das demitidas, pelo que eu li, numa dessas revistas especializadas, no mês anterior, ela tinha sido destaque por ter alcançado as metas apresentadas pelo próprio banco. Olha que loucura isso. E aí, quando veio, né, a decisão da demissão, ela estava lá exatamente com base em clique de computador, tempo de tela, coisa do gênero. Perfeito. E esse é só o primeiríssimo exemplo que eu dei, e que todos nós já sabemos. E tem outros. Recentemente saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que diz taxativamente que porteiros demitidos para serem substituídos por portaria eletrônica têm direito a receber uma indenização correspondente a 10 salários. O Tribunal Superior do Trabalho consolidou esse entendimento recentemente, mas desde quando estão sendo substituídos porteiros por portaria eletrônica? Já tem alguns anos. Eu nem sabia que era anos, porque eu fui surpreendido outro dia exatamente nessa situação. Já tem alguns anos. Tem alguns anos mesmo, porque eu tenho uma recordação aqui ainda de um período em que eu estava atuando na reportagem da TV Gazeta e a gente fez uma matéria com uma das empresas que se instalou aqui em Maceió, uma pioneira,
a primeira empresa que se instalou e estava no início dessa transição. Então, a gente via pouquíssimos prédios e condomínios com portaria remota. Hoje a gente já vê uma gama, se não a maioria. Exato. Hoje é difícil encontrar prédio que tenha condomínio que tenha porteiro. A maioria dos condomínios hoje já já passaram por essa transição aí para a portaria remota. E é a tendência, infelizmente, né? Tem alguns condomínios que ainda não aceitam a mudança, tem muitos idosos, os idosos não se adaptam, então tem essa questão também de adaptação e de aprovação dentro de cada condomínio. Agora, em relação à nossa legislação, qual é o desafio? O que é que ainda precisamos nos adaptar em relação às novas tecnologias, a essa nova realidade digital? Thaís, me parece que o problema mesmo é a chegada. Infelizmente, a chegada ela, às vezes demora. A gente está falando de 2 casos. Por exemplo, aproximadamente 3 anos depois, temos uma decisão do TST que trata, por exemplo, da questão da portaria remota. O Marcos me perguntou em relação a essa demissão em massa, também decorrente de tecnologia, na questão do banco. Isso vai demorar um pouco porque o judiciário não responde, exceto naqueles casos que tem uma tutela liminar de urgência, o judiciário não responde imediatamente às questões sociais, até porque precisa ouvir as partes, amadurecer os processos e tomar uma decisão, porque aquela decisão vai substituir a vontade de todo mundo. E o próprio judiciário está tendo que passar por essa transição também, né? Perfeito. Observação impecável, até porque o próprio judiciário tem tido grandes impactos, tem sofrido grandes modificações a partir dessas tecnologias que também chegaram nas audiências virtuais. Precisa ter um entendimento e uma compreensão de como essa nova realidade vem funcionando, até para conseguir dar o andamento aos processos. Perfeito. E aí elas estão chegando através de inteligência artificial na jurisdição, em decisões, no acompanhamento das audiências. Hoje a gente faz uma audiência, ela é integralmente gravada e degravada. Aquilo que a gente antigamente não, até muito recentemente, tinha que estar descrevendo o depoimento tal, a gente só está hoje em dia olhando a degravação, que ela vai escrevendo em tempo real e observando se realmente está certo, modifica isso, corrige aquilo, modificou nossa profissão. E a do judiciário também. Mas assim, tem outros casos que o mesmo judiciário tem demorado muito para responder. E aí a gente conversou aqui inicialmente, ainda no off, que foi o caso dos profissionais, trabalhadores de plataforma de aplicativo. A Uber, por exemplo, o iFood, por exemplo, eles estão aqui há aproximadamente 10 anos e isso ainda não foi respondido pelo judiciário. Isso. Talvez me parece que não seja muito por uma questão de afinidade, conhecimento ou não por essas tecnologias. As tecnologias a gente já entendeu como ela funciona, né? E a legislação me parece que já responde isso há muito tempo, porque a CLT ela é absolutamente aplicável, por exemplo, aos entregadores de aplicativo. Ou eles não trabalham todos os dias, por regra, por necessidade ou por suposta autonomia, mas eles trabalham todos os dias, eles trabalham sob dependência da empresa, eles trabalham pessoalmente sem se poder fazer substituir, porque se substituir é até bloqueado do aplicativo, botar outra pessoa para operar. Tem um horário para operar, tem circunstâncias que estão estimuladas pelo algoritmo, vai para lá, não entra tal hora, loga tal hora, roda por aqui. Então, tudo isso surgiu um outro personagem, interrompendo, mas somando com a sua fala, porque quando surgiu inicialmente, a entrega era de moto. Aí surgiu um outro personagem que é o que faz de bike, né? Ou seja, tem um outro desgaste, que é o desgaste físico, que nunca foi computado pelo processo de entrega lá da própria plataforma. Perfeito. E colocado em uma condição cujo a remuneração, o pagamento, o valor do trabalho desses profissionais é unilateralmente indicado pelo aplicativo, pelo dono da plataforma. E aí, respondendo a pergunta da Thaís, muito pertinente, e o ordenamento jurídico, e as nossas leis, elas estão acompanhando? Eu quero dizer que infelizmente não. E o judiciário tem, sobretudo nesse aspecto dos entregadores de aplicativo,
eu posso dizer, e aí é uma opinião pessoal, Geraldo está dizendo, tem falhado. Mas assim, isso tem 8 anos, mais ou menos, 9 anos que esses aplicativos se instalaram. Né? Tem, por exemplo, 9, 10 anos que esses profissionais não gozam de férias, porque não tem direito. Não tem um limite de jornada saudável, porque jornada de trabalho não é só sobre dinheiro, é também sobre saúde, sobre interação familiar, sobre qualidade da nossa sociedade. E a nossa audiência pública, ela vem exatamente para tentar debater, não apenas em relação aos entregadores, mas demonstrar, amadurecer, aprofundar e ouvir, trazer essa análise sobre essa perspectiva com a sociedade alagoana, e é por isso que a OAB faz esse caminho de fazer uma audiência pública. Por quê? Qual o seu público-alvo que você está mobilizando para essa audiência que acontece hoje? Atenção, hein, gente? Você sindicalista, estudante de direitos, advogados, é hoje às 15 horas, na sede histórica da OAB, ali na Praça Montepio, que também passou aí por uma grande reforma. Qual o seu público-alvo e quem você está trazendo para promover esse debate também? Exatamente. O público-alvo são esses que você falou, mas todo mundo, né? Estudantes de direito, advocacia, movimento sindical, poder judiciário, servidores públicos, essas modificações. E quando eu falo mundo do trabalho e direito sindical e mundo sindical na temática da audiência, é porque o mundo do trabalho engloba também o serviço público. O serviço público, ele está sendo altamente impactado. Nós falamos aqui, judiciário, servidores. Vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem telemedicina. Mais uma coisa trazida pelo aspecto da tecnologia. E a ideia realmente é direcionada, o nosso público é exatamente todos nós, porque chega a todos nós. O trabalho, ele engloba toda a sociedade. E aí a gente é vítima ou beneficiado ou prejudicado por essas alterações, essas modificações da tecnologia em menor ou maior escala, mas somos todos impactados. Então, respondendo essa pergunta, está todo mundo convidado. A OAB Alagoas tem feito um trabalho muito bacana, não é só nadar na tecnologia e discutir, vai ser bom, isso vai aumentar a produtividade, porque tem algum aspecto de ganho de produtividade, sim, claro. Agora a gente precisa ver se as questões sociais, se o trabalho humano, a valorização do trabalho humano, a valorização e a proteção da dignidade das pessoas estão sendo também observadas, estão sendo também potencializadas a partir desse avanço da tecnologia. Porque pode ser que não. É um debate super necessário, principalmente em tempos de transformação digital. Mais uma iniciativa, portanto, da OAB Alagoas, com apoio de entidades, profissionais que acreditam nesse diálogo entre tecnologia, direito e trabalho. Então, importantíssimo, e está todo mundo convidado a participar nesta segunda-feira, às 15h, dessa audiência pública, falando justamente sobre a influência, o futuro das tecnologias e o impacto dessas tecnologias no cenário atual, lá no prédio histórico da OAB. Agradecer ao advogado Dr. Geraldo Carvalho, que participa dessa audiência, e de desejar realmente que se colha frutos, né? Que venham, que a gente amadureça novas perspectivas. Existe aí uma perspectiva de uma emissão de um relatório com todas as sugestões que podem sair dessa discussão, né? Exatamente. A ideia, como vocês disseram, é ouvir todas as categorias que se fizerem presente, para a gente ouvir de cada um como que na tua categoria, na tua profissão, a tecnologia está chegando e como está impactando. Porque a gente falou dos porteiros, a gente falou do médico, a gente falou do entregador, a gente falou do judiciário, mas cada uma, você radialista está chegando de alguma forma, você jornalista está chegando de alguma forma. Ela vai lhe mostrar daqui a pouco um negócio que ela conseguiu aí com essa história de tecnologia, você vai ficar impressionado. Vocês estão todos mais uma, para você ver como afeta também na nossa área. Geraldo Carvalho. De produção audiovisual, né? Geraldo Carvalho, ele é presidente da Comissão de Direito Sindical e Associativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Só para lembrar para você, a grande convidada para esse debate é a advogada sindical e professora cearense Ana Virgínia Porto de Freitas, tá? Além dos representantes sindicais, TRT e também Ministério Público do Trabalho e também o MTE, que é
M, Ministério Público do Trabalho, e aqui o MTE me lembra, Ministério Trabalho e Emprego, que é o órgão máximo do governo. Então vamos lá participar 15 horas na sede histórica da OAB. É isso, Vaninha. Vamos para um rápido intervalo. Essa última meia hora do nosso programa, agradecendo ao Geraldo Carvalho e à Ordem por essa pauta tão interessante.